Bom, então, antes de mais nada, pessoal, ó, quando nós falamos de memória, e é isso o meu intuito aqui na aula de hoje, eu vou tentar desmistificar para a gente não achar que memória é uma coisa única dentro do processador, né? O que acontece é que dentro de um computador, eu vou até falar assim, nós temos vários níveis de memória. Nós chamamos até de hierarquia de memória, tá? Então, a gente tem desde uma memória, assim, bem em grande quantidade e é barata, que é o caso do disco rígido, né? Os HDs, né, como a gente chama, tá? Os, os, os discos, né? Os pendrives, né? São discos de armazenamento permanente, né? E geralmente eles têm grande capacidade de armazenamento, tá? Então, nós temos esse nível de memória, nós temos a memória principal, como nós já bem conhecemos, a memória de trabalho, né, que é uma quantidade de espaço geralmente menor do que um disco rígido, tá? Mas, por outro lado, é uma memória mais rápida, então o programa, quando ele vai executar, ele tem que ser carregado na memória principal, tá? E depois da memória principal, nós temos níveis de memória menores em quantidade, mais próximos ao processador, que geralmente são as memórias cache, os registradores, tá? Então, se vocês observarem, eu falei 4 tipos de memória, né? Desde o HD, o disco rígido, passando pela memória principal, as caches e os registradores, tá? Então, isso é uma hierarquia de memória. Tá? O processador, quando ele precisa acessar a memória, ele não vai direto à memória RAM, tá? Ele procura pelo dado que ele deseja nas memórias mais rápidas, mais próximas a ele, e depois ele vai até a memória RAM, tá? E em se tratando dessas memórias rápidas, incluindo aí a RAM, é importante nós termos uma noção aqui dos tipos de memória de acesso randômico, tá? Nós temos o que nós chamamos de SRAM e temos o que conhecemos aqui também como DRAM, tá? SRAM, pessoal, é uma memória muito rápida, mas mais cara, tá certo? Às vezes ocupa uma área maior também, tá? E essa memória aqui, SRAM ou Static RAM, tá? Ela é usada para armazenar poucos dados que geralmente são usados pelo processador, tá? Então, memórias caches, ah, registradores, né? São construídos a partir de SRAMs, tá? DRAMs são memórias mais baratas, tá? Que suportam, assim, por serem mais baratas, né? Permitem que a gente utilize-as em maior quantidade dentro de um processador, tá? Sem ter um custo muito alto, mas são memórias mais lentas do que a SRAM, tá? Por que elas são memórias mais lentas? Quando eu digo lento, pessoal, no contexto da memória, repara, quando eu falo que um processador é lento, voltando aqui um pouquinho atrás, né? Nós estamos falando de um processador que demora mais para executar algo, tá? Quando eu falo uma memória lenta, veja, a memória não executa nada. Então, uma memória lenta, uma memória rápida, diz respeito ao seu tempo de acesso. Quanto tempo demora para nós acessarmos a memória e buscarmos um dado. Isso é o tempo de acesso, tá? Então, a memória rápida vai me devolver um dado bem, um tempo muito curto. Uma memória lenta vai demorar mais para isso, tá? Então, o que acontece é que a SRAM, ela é mais rápida. Ela é uma memória que tem um tempo de acesso menor, tá? E a DRAM é uma memória mais lenta, tá? Ela tem um tempo de acesso maior. No caso da DRAM, a justificativa para esse tempo de acesso maior, né, ou seja, ela ser mais lenta, é porque essa memória ela precisa sofrer o que a gente chama de refresh, né, a todo momento, né, para que ela não perca o seu conteúdo, tá? Então, é uma memória que naturalmente ela é lenta porque a todo momento, né, ela sendo construída com base em um capacitor, né, ela precisa sofrer uma carga elétrica, né, para que ela não perca o seu conteúdo, tá bom? Isso é diferente do caso das SRAMs, que, por exemplo, utilizam flip-flops, né, que não há qualquer necessidade disso, tá bom? Bom, então, dito isso, pessoal, vamos falar aqui alguns conceitos gerais quando nós falamos sobre memória, especialmente quando nós falamos de hierarquia de memória, tá?
Então, agora vocês vão ouvir a gente falar muito alguns termos, tá? Um termo muito comumente usado é o termo hit, tá? Hit e miss, tá? O que é hit e miss, pessoal? Hit é quando a gente vai buscar um dado na memória na perspectiva do processador, tá? O processador tem lá uma instrução, essa instrução precisa fazer acesso à memória, né, para buscar um dado. Então, quando nós vamos na memória para buscar o dado está nessa memória, né, que a gente tenta fazer o acesso, tá? Isso é chamado de hit, de acerto, tá? Quando o dado não está nessa memória, tá? Então isso é chamado de miss, de falha, tá? Não significa que o programa está com falha, significa apenas que o dado não está naquela memória específica que o processador fez acesso. O dado pode estar em outros níveis de memória, tá? Então é natural, aí o processador vai gastar mais tempo para isso, tá certo? Então, hit significa acerto ao buscar um dado na memória. Miss significa uma falha, tá? Ao buscar um dado na memória. Significa que naquela memória que eu fui, o dado não está, ele pode estar em outros níveis. Aí, associado a isso, nós temos o termo chamado hit rate e miss rate, tá? Então, repara, olha, ao longo da execução de um programa, nós sempre vamos precisar acessar a memória, né? Naturalmente, toda instrução, se eu tenho nenhum programa, né? Então, quer ver? Eu vou fazer uma análise aqui com vocês. Num programa P, tá? Se nós temos N instruções, tá? Nós vamos fazer N acessos à memória. Tá? Eu vou até fazer assim, ó. É maior ou igual a N acessos à memória, tá? Por que isso, gente? Porque as instruções já ficam na memória. Então, para que eu possa acessar, buscar a instrução, eu já preciso ir na memória, tá? Mas muitas instruções, a gente precisa na memória duas vezes, né? Uma vez eu vou para buscá-la e outra vez eu vou para pegar um dado para ela. No caso da instrução load, no caso da instrução add, né? No caso do Marie, todas as instruções praticamente, ressalvando aqui algumas poucas, né? A gente precisa ir na memória uma segunda vez, tá? Então, o que acontece, pessoal? Vamos assumir aqui o caso básico, né? Se eu tenho N instruções, eu vou na memória N vezes. Agora, imagine que esse N é bem grande. Esse N é 1 milhão. Ou seja, eu tenho 1 milhão de instruções, né? Então, eu vou na memória 1 milhão de vezes, tá certo? Pode acontecer que, devido a limitações de espaço da memória, nem todas as 1 milhão de instruções estejam na memória disponíveis para mim. Às vezes, algumas delas ficaram lá no disco rígido, tá? Algumas estão em algum outro nível da memória, tá? Então, o que vai acontecer? Nós precisamos ir na memória 1 milhão de vezes, mas não quer dizer que eu vou encontrar as minhas instruções lá e toda vez que eu for. Pode ser que algumas vezes eu não encontre, tá? Então, o hit rate é a taxa, né, a porcentagem em que esses acessos à memória resultaram em acertos, ou seja, a gente foi na memória e acertou. Por exemplo, se eu for na memória 100 vezes ao longo da execução de um programa, né, e eu encontrar o que eu preciso lá, por exemplo, o que eu preciso são as instruções. E se eu for lá nessas 100 vezes que eu fui lá, né, eu encontrei a instrução que eu precisava lá 80 vezes, significa que a minha hit rate é 80%. Tá? Obviamente, o contrário disso é o miss rate. Se eu encontrei o dado que eu precisava em 80% das vezes, em 20% eu não encontrei, não é? Então, 20% falhou. Então, isso é o miss rate. Tá? Então, eu tenho uma taxa de acerto, tá certo? E o inverso dessa taxa, 1 menos. Essa taxa diz respeito ao miss rate, tá? A taxa de erros ou taxa de falhas, né, sobre os dados buscados na memória, ok? Quando a gente vai na memória para fazer essa busca, eu vou gastar um tempo. Às vezes é um ciclo de clock, às vezes são 2 ciclos, depende, né, da tecnologia que nós estamos utilizando. Isso se chama hit time, tá? Então, hit time é o tempo que leva para eu acessar a memória para buscar o dado. Tá? Se o dado está lá na memória, perfeito, eu só gastei esse hit time. Tá? O processador, geralmente, ele fica
quando eu preciso buscar uma instrução, né, na memória, ele fica esperando ali a instrução chegar dentro do read time, tá? Pode ser que algumas delas não chegam, não estão na memória. Então, elas não vão chegar no tempo do read time, tá? Elas vão precisar de mais tempo. Isso é chamado de miss penalty, tá? Ou penalidade da falha, penalidade do miss, tá? É o tempo necessário para buscar o dado após um miss de acesso, tá? Então, ou seja, eu fiz um acesso à memória para buscar um dado, o dado não está lá nessa memória. Talvez ele esteja em outra. Eu vou ter que ir na outra, né? Porque o processador precisa do dado. Então, esse tempo para ir na outra, chamado de miss penalty. Ok? Bom, deixa eu mostrar aqui, tentar falar para vocês de um exemplo aqui um pouquinho mais claro sobre esse negócio do hit e miss. Então, vamos lá. Então, pessoal, considerem o seguinte, quer ver? Imagine que nós temos um processador, né? Então, aqui esse retângulo está representando o processador, tá? E o que acontece na prática, gente? Quando nós vamos executar um programa, né? Esse programa, originalmente, né, ele fica aqui no disco rígido, né? Eu vou representar aqui por esse desenho, tá? Então, aqui é o nosso HD, ok? Nosso HD, certo? Então, o programa originalmente ele está aqui, eu fiz ele e salvei, tá? Mas o programa não pode ficar aqui para que eu consiga executá-lo, tá? Deixa eu só colocar aqui CPU aqui para a gente não esquecer que eu estou me referindo ao processador ou CPU, tá? Bem, então eu preciso carregar o meu programa. O programa está aqui em algum pedaço aqui, vou fazer de outra cor para deixar ainda mais evidente essa questão. Então, o meu programa ele ocupa aqui um espaço no processador, tá? Então, para que eu consiga executá-lo, eu tenho que levá-lo para a memória, né? Nós podemos entender a memória como um espaço finito, né? Separadinho aqui, né? Com endereços, muitas vezes os endereços remetem a palavras ou a bytes, tá? Então, eu fiz aqui apenas alguns espaços, de forma que, quando eu tento executar esse programa, a primeira coisa que vai acontecer é eu pegá-lo, né? Eu não, o software básico, né? Vai pegá-lo daqui e vai carregá-lo aqui na memória, tá? Então, só para esclarecer aqui é a memória, tá certo? Vou chamar até assim, memória RAM, que é a memória de trabalho, ok? Então, o nosso programa aqui vai ocupar algum espaço aqui na memória RAM, tá? Eu vou, como ele é um retângulozinho, vamos assumir aqui que ele está ocupando todo esse espaço, ok? Bom, perfeito. Então, se o meu programa ele foi totalmente carregado na memória principal, tá? Então tá perfeito. Eu carrego ele aqui, né? Indico para o processador o endereço de início. Então eu falo aqui, ó, processador, o endereço de início dele é o endereço 0, tá? Então o processador vai no endereço 0, né? Busca a instrução, tá certo? E traz ela de volta para cá, tá? Isso daqui, ó, o fato dele ter ido na memória e encontrado a instrução é chamado de hit, tá? Então, isso é o hit, é o acerto, tá? E esse tempo aqui foi o que que demorou, né, para ele ir na memória e buscar, é chamado de hit time, ok? De hit time, ok? Agora, e assim, ó, ele pode fazer, se ele fizer isso com todo o meu programa, ou seja, todas as instruções do meu programa, ele conseguir ir na memória, né, e encontrar a instrução e trazer para dentro do processador, tá perfeito, né? Ele gastou, além da execução interna, que ele gastou só o hit time para cada instrução, tá? O que muitas vezes acontece na prática, pessoal, é o seguinte, ó, o nosso programa, muitas vezes, ele é muito grande, né? Então, ele tem aqui, ó, uma parte 1, tá? E ele tem aqui uma parte 2, tá? Parte 2 aqui, tá certo? E aí, na hora, o meu programa é tudo isso, tá? E aí, muitas vezes, devido ao espaço que a gente tem na memória, muitas vezes eu sei que o programa é tudo isso, tá?
e aí eu não consigo levá-lo inteiro, porque não cabe na memória, a memória está armazenando outros dados. Então eu levo só a parte 1, tá? Enquanto o programa que está fazendo acesso só a essas instruções aqui, ou esses dados, da parte 1 está perfeito. Mas lá pelas tantas, né, o nosso processador pode querer, olha, eu quero fazer acesso aqui à instrução, por exemplo, 6, tá? 6, ok? E aí o que acontece? Essa instrução 6, ó, a gente percebe, ela não está aqui, porque aqui só estão as 4 primeiras, né? O processador, o que ele vai fazer? Ele vai até a memória buscar, tá certo, a instrução, só que ele não encontra, tá? A instrução não está aqui, ó. O dado que eu estou buscando não está aqui, ok? Então, essa situação aqui é chamada de miss, tá? Então, isso daqui, ó, foi um miss, foi uma falha, tá? Agora, repare, pessoal, o processador, quando ele indica, né, um endereço de memória que precisa ser onde a gente precisa buscar um dado, esse dado tem que ser trazido para dentro do processador, tá? Não dá para esse processador continuar executando sem o dado, tá? Não dá de jeito nenhum. Esse dado tem que ser trazido. Então, quando acontece um miss, pessoal, esse miss, né, indica que o software básico tem que voltar aqui, né, e buscar o dado que está faltando. Então, ele tem que trazer aqui, ó, o dado que está faltando. Né? O dado que estava faltando aqui era a parte 2, né? Então, a gente tem que vir aqui, dar um jeito de colocar aqui a parte 2. Tá? Alguém fala assim, mas como é que ele vai conseguir colocar se antes ele não conseguiu? É porque, numa situação como essa, agora que o processador está pedindo, né? Então, se está tudo cheio aqui, ele tem que escolher algum componente da memória, levar para o disco e pegar do disco e colocar na memória. Ele tem que liberar espaço. Tá? Então, se vocês observarem, pessoal, quando ocorreu o miss, né, então aconteceu esse problema que nós tivemos que voltar no disco rígido, né? Então, teve que voltar aqui no nível mais inferior da memória, né, para buscar o dado e levar ele aqui, tá? Isso daqui, ó, toma um tempo, tá? Esse é a penalidade do miss, ok? Então, eu tentei fazer o acesso, ocorreu um miss, né? Então, agora, vou precisar de um tempo maior, que é a penalidade do miss, para colocar o dado, tá certo? Aí, o que o processador vai fazer? Ele vai acessar de novo, uma vez que ele é avisado que o dado foi trazido aqui para a memória, tá? Então, ele vai tentar de novo o acesso, tá? Supostamente agora, já que ele foi avisado que o dado está aqui, vai acontecer um hit, tá? Então, vai acontecer um hit, tá certo? E aqui, então, nós teremos um hit time, ok? Então, vocês vejam que quando acontece um miss, né, de acesso à memória, ok? Vai acontecer junto um tempo extra, né, na execução do programa, que é a penalidade do miss, que é a manipulação, né, desse dado que está faltante na memória principal. Eu preciso trazê-lo aqui de um nível de memória mais baixo para um nível mais alto. Ok? Então, isso daqui é o miss penalty. Tudo certo, pessoal? Vocês entenderam essa questão aqui do miss, do hit, do miss penalty? Me indiquem aqui, por favor. Quem já sabia desse assunto, pessoal? Quem já tinha estudado isso nos anos anteriores ou semestres anteriores? Indica aqui para mim, por gentileza. Alguém já tinha visto esse assunto de memória, miss e hit? Perfeito. Tá bom, pessoal. Então, ok. Qualquer dúvida, vão me avisando, tá? Bom, aqui, pessoal, eu dei um exemplo para vocês de um acesso, né, que está acontecendo aqui. O processador vai na memória principal, né, e se o dado não estiver, ele tem que ir no disco, ok? Isso de fato acontece, tá? Mas no contexto de hierarquias de memória,
O que acontece comumente, pessoal, é algo, essa questão do RIT e do MIS, ela é o que acontece entre memórias, não chega nem aí no disco. Então, veja bem, ó, eu vou desenhar de novo aqui uma CPU, tá? Então, nós temos aqui novamente a CPU, né, responsável por executar programas, tá? Nós temos novamente o disco, tá? Então, o HD continua aqui, porque os programas, de forma geral, são colocados no HD, tá? Ok? Então, o HD está aqui, o HD é o disco rígido. Nós temos a memória principal, tá? Vou colocar ela aqui mais no cantinho agora, né? Com seus espaços aqui delimitados, tá? Que está completo, tá? Ok, 8 divisões aqui. Bom, o que eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, é que, de uma forma mais atual, essa hierarquia de memória, ela não se limita apenas à memória RAM e o HD. Tá? Existem outros elementos de memória aqui no meio que a gente chama de memória cache. Tá? Memória cache. Ok? Então, a memória cache, ela é uma memória de acesso mais rápido, tá? Porém, de conteúdo mais limitado se nós compararmos com a memória principal, com a memória RAM. Tá? Vou colocar aqui. Memória cache. Tá? Então, repare, eu vou fazer de novo aqui o desenho do programa, mas agora no contexto de memória cache. Tá? Então, imagine aqui de novo, né, que o meu programa ele é composto aqui, ele é tudo isso aqui de verde, né? Tá certo? Tudo isso aqui. Tá? Então, ele tem aqui uma parte 1, ele tem aqui um segmento 1, né, um segmento 2, tá? Esse programa aqui eu pedi para ser executado, tá? Então, esse programa aqui ele vai ser carregado na memória RAM. Vamos assumir o mesmo princípio, tá? O princípio é que nós, temos uma memória RAM de capacidade limitada, não cabe os dois segmentos, cabe um só, tá? Então, eu vou pegar aqui o segmento 1, tá certo? E vou colocá-lo aqui na memória RAM, tá? Vamos assumir aqui que esse segmento, ele ocupa todo esse espaço aqui, tá? Todo esse espaço. Tudo isso daqui é um pedaço do nosso programa, tá certo? Ok, é assim que acontece, tá, pessoal? É desse jeito aqui que acontece o carregamento de um programa, né? O programa ele é carregado, se não couber ele inteiro, uma parte dele é carregado na memória principal, tá? Feito esse carregamento aqui, nós voltamos, né? O carregador vem aqui no processador e fala, olha, processador, tá lá o programa no endereço 0, tá bom? Bom, agora que vai entrar uma novidade aqui nesse processo, pessoal. Nós temos aqui, deixa eu entrar aqui um pouquinho mais, nós temos aqui agora uma memória cache. Quando se tem a memória cache, ela entra nessa hierarquia como o elemento de memória mais próximo ao processador. Então, o processador, quando ele faz um acesso, ele não faz acesso mais à memória, ele vai fazer o acesso à memória cache. Certo? Então, ele fez um acesso aqui para buscar, mas reparem, esse primeiro acesso aqui, ó, não tem qualquer dado válido aqui na memória cache, tá? Porque o dado foi carregado lá na memória RAM. Então, é natural que aconteça o miss. É isso? É natural que aconteça o miss. Okay? Aí vai, o processo vai ser o mesmo, tá, pessoal? Então, aconteceu o miss, né? Então, desse nível de hierarquia onde aconteceu o miss, né? Tem que se ir no próximo nível, tá? Para buscar o dado que se esteja necessitando. Sei lá, vamos supor que seja esse daqui, ó, que eu desenhei, tá? Então, esse dado vem daqui para cá. Ok?
ok? E é colocado aqui conforme a necessidade que o processador requer. Então, vendo, pessoal, isso daqui que aconteceu, ó, tá? Demora um tempo, né? Porque nós temos que ir agora, o processador tem que ordenar, olha, então espera lá, não continua o programa, busca o dado que eu estou precisando e traga lá para memória cache lá na posição 0, tá? Esse tempo aqui, gente, que demandou é o miss penalty. Miss penalty. Ok? Então, vocês viram aqui em cima como eu desenhei só 2 níveis de hierarquia, o miss penalty acontecia aqui. Agora, como nós temos 3, o miss penalty acontece aqui. Tá certo? Então, na hora que eu trouxe o dado, isso demorou um tempo, né? Trouxe um dado, eu aviso de novo o processador vai refazer a requisição, ele requisita de novo, tá? Só que agora ele vai encontrar, né? Porque o dado foi trazido. Então, agora houve um hit, né? Então, agora nós tivemos um hit, tá certo? Dentro de um hit, tá? Okay? Mas eu quero que vocês notem que nesse caso aqui, pessoal, esse acesso aqui, o tempo dele, né, o acesso a esse endereço 0, obviamente ele não demorou, só o hit time foi só para ele ir na cache e pegar. Mas antes disso, teve esse tempo aqui. Tá? Então eu posso dizer ó, que esse acesso, tá? Ó, uma observação aqui que eu quero que vocês entendam, tá? Ó, o acesso ao endereço 0, tá? Necessitou do hit time mais a miss penalty. Tá? Então, ele precisou dos 2 tempos para trazer o dado aqui. Se lá num outro momento, né, o processador está executando os dados, em outro momento, né, essa é a situação atual. Ó, tá? Em outro momento aqui, executando os dados, o processador precisou de novo fazer acesso ao endereço 0. Né? Então, quando ele fizer um acesso ao endereço 0, né, novamente, se a memória cache está desse jeito aqui, tá certo? Vejam vocês que agora não vai ocorrer um miss, vai ocorrer só o hit, né? Obviamente com o seu hit time. Tá? Então, vocês reparam, pessoal, que quando a gente está olhando para o tempo de execução de um programa, vocês viram que nos slides que eu estava falando sobre o processador com pipeline, né, comparando com o processador multiciclo, nós falávamos assim, olha, você tem N instruções de um tipo, né, você multiplica pela quantidade de ciclos, e aí você tem o tempo total, ou multiplica pela quantidade de ciclos, e ainda multiplica pelo tempo do ciclo, você tem o tempo total. A conta não é tão simples assim, porque tem esse tempo de acesso à memória aqui, ó, que é bem variável. É bem variável. Tá? Então, de forma geral, como medida assim, de performance de uma máquina, né, é importante que ela tenha lá um processador robusto, né, um processador que executa as instruções rapidamente, ou seja, um processador que tem um tempo de ciclo curto e tem uma frequência de clock alta. Né? Então, ele executa muito rapidamente. Mas também é importante que esse processador tenha uma memória cache, né, de um bom tamanho, assim como uma memória RAM. Tá? Porque se eu tiver uma memória RAM muito pequena ou uma memória cache muito pequena, toda hora vai acontecer o miss penalty. Tá? Toda hora vai acontecer. E aí o tempo de acesso fica, né, o tempo para executar uma instrução fica cada vez maior, né? Porque toda hora eu preciso ir na memória principal. O que não é o objetivo quando você tem a memória cache. A ideia da memória cache é que você tem os dados pertinho ali do processador, então você vai, busca e executa rapidamente. Tá bom? Bom, então olha só, pessoal, quando a gente fala de hierarquia de memória, nós estamos falando de várias possibilidades de termos memórias, né, que vão deixar os dados mais próximos do processador. Por dados aqui, entendam que pode ser os operandos de uma instrução e a própria instrução. Tá? Então, olha só, tenta entender que aqui no topo da pirâmide está a CPU. Então, a CPU precisa de dados e instruções. Tá? O lugar da memória mais próximo à CPU são os registradores, porque os registradores já ficam dentro da própria CPU. Tá? Então, num mundo ideal, eu teria, assim,
milhares, né, de registradores que eu poderia colocar um programa inteiro lá dentro dos registradores. Tá? Então, nós executaríamos muito rapidamente, né, porque o processador acessa os registradores, né, em um ciclo de clock, em meio ciclo de clock. Tá? Então, se o meu programa coubesse inteirinho nos registradores que o processador possui, seria ótimo. Mas vocês notaram que isso é meio utópico, né? Se vocês tomarem como referência o Marie, vocês lembram? Ele tinha lá pouquíssimos registradores, né? Tinha o AC, tinha o PC, o MAR, o MBR, o IR, e acabou, não tinha mais, tá certo? Tinha um registrador de entrada e saída, né? Então dava ali 7 registradores, tá? Mas não dá para eu colocar um programa em 7 registradores, tá certo? Mas os registradores servem ali para armazenar um operando, né, coisa desse tipo. Então, os registradores têm um tempo de acesso bem curtinho, estão vendo ali, ó, da ordem de algumas unidades de nanosegundos. Tá? Então, depois dos registradores, tem o que nós chamamos de cache de nível 1, cache de nível 2, aí depois vem a memória principal, depois vem o disco rígido, depois vem discos ópticos, depois vem fitas magnéticas, né, que hoje em dia nem se usa mais, que são sistemas assim foram muito usados para backup, né, guardar os dados em backup, ok? Agora reparem, ó, o processador para ele buscar um bit, né, um dado, não seria um bit, mas um dado inteiro, né, alguns bytes ali, um registrador, ele gasta ali de 1 nanosegundo a 2, né? Se a gente olhar aqui na base da pirâmide, olha só, eu gasto até minutos, estão vendo, para acessar uma estrutura como essa. Se a gente pegar menos, né, não vamos pegar aqui porque está muito distante muitas vezes da nossa realidade. Se a gente pegar um disco rígido, né, mesmo um disco SSD, que nós podemos ter aí num computador, ele demora ali da ordem de milissegundos, tá vendo? Milissegundos, ok? Se isso daqui fosse 1 milissegundo já é 1 milhão de nanosegundos. Perceberam? Então, o fato de trabalhar nos milissegundos já implica um tempo muito maior, absurdamente maior, milhares de vezes maiores do que aqui, ó, acessando essas memórias mais próximas ao processador, tá? Então, quanto aqui nessa pirâmide, né, que representa a hierarquia da memória, quanto mais perto do processador, o tempo de acesso é menor, ou seja, elas são mais rápidas, ok? Porém, elas também são menores, tá? São menores. Então, você tem poucos registradores, pouca quantidade de memória cache, né? À medida que você vai descendo aqui, ó, você pode ver a base da pirâmide é a maior região, né? Maior área ali, né? Da pirâmide, né? Se nós considerarmos o plano, né? Então, quanto mais baixo é o nível, mais memória a gente tem disponível, porque ela é mais barata de forma geral, tá? Então, é isso que acontece. E também tem a variável do custo, né? Essas memórias aqui de acesso mais rápido são muito custosas, então, em termos assim de custo-benefício, acaba ficando difícil você ter muita memória cache, né? Muito registrador, porque o equipamento vai ter um custo muito alto, tá? Então, acaba você fazendo aqui um balanço. Então, literalmente, pessoal, o que nós temos é uma hierarquia de memória. Bom, uma hierarquia de memória. Aqui, vocês, inclusive, notaram que é algo também muito comum nos sistemas, né? É, nos computadores atuais. Você não tem apenas uma memória cache, você tem mais de uma que a gente chama de níveis. Então, você tem uma memória cache nível 1, uma memória cache nível 2. Hoje em dia é muito comum ter uma memória cache nível 3 também. Tá? Então, isso tudo facilita no acesso aos dados, né? O intuito é diminuir cada vez mais o tempo, né, dessas memórias mais lentas, né? Evita, se você tiver vários níveis de cache, você evita chegar na memória principal e, como consequência, chegar no disco rígido. Tá bom? Bom, então nós vamos falar nesse assunto de memória, pessoal, falando primeiramente das caches, tá? Antes de eu falar das caches, eu quero voltar aqui naquela figura que eu estava me referindo há minutos atrás. Deixa eu ver, ele está aqui. Bom, então, o que acontece aqui, pessoal?
quando nós temos um programa, eu fiz aqui 2 retângulos, né, para representar um programa. Então, vejam vocês que o meu programa ele pode ser muito grande, né? Pode ter um tamanho absurdo. A gente constrói um programa, compila, ele dá lá vários megabytes, talvez até gigabytes. Ele ocupa de espaço no disco rígido, né? E, entretanto, quando a gente constrói o programa, quando a gente está desenvolvendo, né? Independente do nível, seja numa linguagem de alto nível, seja numa linguagem de baixo nível, vocês podem perceber que a gente executa, a gente organiza ele de uma maneira sequencial, né? Então, a gente mais ou menos coloca o seguinte: a primeira tarefa que tem que ser feita é essa daqui, depois é essa outra, depois é essa, né? Ele pode fazer uma comparação, conforme for o resultado, ele vai lá para baixo, vai para outra posição e tal. Mas existe um aspecto assim sequencial, né, na execução do nosso programa. Tá? Os nossos programas também minimamente funcionais, eles também costumam ter laços, né? Então é muito comum isso, né? Então a gente vai lá um laço para varrer um vetor, varrer uma matriz, varrer uma estrutura, né? E aí o que que acontece? Dentro do laço você põe vários comandos, né? Várias ações ali. Quando ele terminou essas ações, ele volta de novo no início do laço, executa tudo de novo e fica ali executando. Tá? Então, na perspectiva da memória, pessoal, dos dados, né, do nosso programa que vão na memória, que a gente acessa, existem 2 tipos de acesso que a gente faz num programa. Tá? Então, um programa, tá? Então, vou escrever isso aqui, ó, tá? Um programa pode requerer, tá? Ele pode requerer, conforme nós organizarmos, tá? Acesso temporal, tá? Isso a gente chama de localidade temporal. Aqui na nomenclatura, né, de sistemas de memória, a gente chama que o nosso programa tem uma localidade temporal, tá? Ou então, acesso sequencial aos dados, tá? Que a gente chama de localidade espacial, tá? Então, o que acontece? Você constrói o programa, né? Ele tem lá primeiro cálculo que ele faz, ó, a primeira ação, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, né? Então é natural que a gente organiza assim, que a gente pensa em executá-lo desse jeito, né? Fazendo a primeira ação, segunda, terceira, quarta. Lá pelas tantas, a gente faz um laço para, né, diminuir a quantidade de código, né? Tem um aspecto ali repetitivo das ações, né? Por isso que a gente organiza um laço, tá? Então, esses laços, pessoal, eles remetem ao que a gente chama de localidade temporal. Porque, veja, se o meu programa aqui dentro da CPU, né, ele vai começar a executar o conteúdo de um laço, então, se ele começa executando a primeira instrução do laço, a segunda, a terceira, daqui a pouco ele vai executar de novo a primeira, né? Porque se o meu programa ficar executando aquele laço ali várias iterações, né? Então ele vai ficar executando por vários ciclos, né? Aquele conjuntinho bem limitado ali de instruções. Tá? Então o laço, quando a gente coloca laços em um programa, né? Ele exige localidade temporal. Tá? Então eu vou colocar aqui exemplo. Tá? Laços de um. Tá? Laços aqui entendam os comandos while, tá? For, e assim por diante, tá? Ok? Então, um programa, pessoal, que a gente constrói, ele inevitavelmente, né, vai exigir localidade temporal, porque, né, bem provável que ele tenha lá laços, tá? E ele vai requerer localidade espacial, porque é comum a gente colocar instruções uma após a outra, tá? Então, instruções ou comandos, tá? Organizados sequencialmente no código, tá? Sequencialmente no código. Ok? Então, as ações de uma função, né? Então, eu estou dizendo isso para vocês porque o hardware, ele sabe que durante a execução de um programa, existe a exploração da localidade temporal, inevitavelmente o meu programa deve ter um laço, né? E existe a localidade espacial, tá? Então, pensando nisso,
ele faz várias ações para tentar privilegiar isso. A memória cache, por exemplo, pessoal, ela existe para privilegiar a localidade temporal. Porque o laço, geralmente dentro dele eu tenho poucas instruções, né? Eu faço uma coisa bem pontual ali dentro do laço. Então, a ideia é que, se o meu programa começar a executar um laço, esse laço ele fica armazenado todo dentro aqui da memória cache. Por isso que a memória cache é pequena, para que caiba um laço dentro dela, né? As instruções de um laço, tá? Então, se a todo momento, né, eu estou voltando naquele pequeno grupo de instruções executando, né, se esse grupo conseguir ficar aqui na memória cache, toda hora eu vou ter hit time, e isso vai melhorar o meu tempo de execução. Tá? Então, a hierarquia de memória ela é organizada para privilegiar a localidade temporal e a localidade espacial. Localidade espacial por quê, pessoal? Quando o disco aqui, ó, é exigido para carregar um programa, ele não escolhe, né? Olha, eu vou pegar aqui o comecinho do programa, depois eu vou pegar o meio, depois o final, e vou levar isso tudo de uma vez. Não, eu levo espaços contíguos do meu programa, né? Porque a tendência comum é eu executar uma instrução, depois a outra, né? Uma embaixo da outra, sequencialmente, tá? Então, quando eu me referi aqui em cima, né? Olha, não tem aqui uma parte do programa, eu venho aqui no disco e carrego. Essa parte aqui, ela está cheia de instruções sequenciais, uma após a outra, porque essa é a tendência natural, tá? Obviamente, né? Se eu não executei instrução de desvio, né? Que seja o sistema que está buscando, né, um pedaço do meu programa do disco rígido para a memória, ele não sabe exatamente quais instruções eu vou precisar. Então, ele traz aquelas que são próximas umas das outras. Tá? Então, isso é a exploração da localidade espacial. Ok? Então, durante a execução de um programa, pessoal, o nosso programa, né, ele tem localidade temporal e tem localidade espacial. E a hierarquia de memória, ela existe para privilegiar tanto a localidade temporal quanto a espacial. Tá? Vocês vão ver que até a própria memória cache, ela também explora a localidade espacial. Tá? Porque muitas vezes numa linha aqui, ó, da memória cache, não fica só, aqui nessa linha não fica só o dado que o processador está requerendo agora. Às vezes ficam 2, 3 dados já. Tá? Então, o que o processador está requerendo agora está aqui. Mas daqui a pouco o processador acessar o endereço 1, ele pega dessa linha também. Tá? Então, a hierarquia de memória existe para privilegiar esses dois tipos de localidades que existem em programas. Tá bom? Então, agora, dito isso, deixa eu falar um pouquinho sobre cache. Tá? Então, a cache, pessoal, ela tem várias categorias. Eu vou falar aqui de um tipo de cache chamada cache de mapeamento direto. Tá? É uma cache bem simples, que nós podemos entendê-la assim. Ó. Primeiramente, ó, muito importante compreender que a cache ela é um espaço de memória menor do que a memória principal. Tá? E a memória principal, ela geralmente é organizada em blocos, tá? Na perspectiva da cache. O que é bloco? Bloco é um conjunto de palavras. A gente estava bem acostumado a falar de palavras, né, quando a gente está falando do Marie, que é aquele dado básico que a gente busca de uma só vez na memória principal, tá? Agora, o que acontece na prática é que uma cache, geralmente, ela não armazena só uma palavrinha, ela pode armazenar 2, 3, 4 palavras, quantas forem necessárias. Obviamente, ela pode armazenar em cada linha dela, ela pode armazenar só uma palavrinha também, tá? Mas existem caches que armazenam várias palavras. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó, a memória principal é grande, a cache é pequena, e todos os dados, né, que estão na memória principal, eles vão ter que ir para a cache, se eu tenho uma hierarquia que usa cache. Tá? Então, pode acontecer que, num determinado momento, o bloco 0 da memória principal fique na memória cache aqui, obviamente na posição 0 também. Tá? Mas pode acontecer que, em outro momento, o processador precisa acessar o bloco 10, ou a palavra 10. Né? Vamos pensar que cada bloco é uma palavra, só para facilitar o entendimento por enquanto. Tá? Então, o processador precisou acessar o bloco 0, ou a palavra 0, né? Ela vai ser armazenada no endereço 0 aqui da cache. Tá?
Agora, num outro momento, o processador, de repente, precisa fazer acesso à palavra 10. Tá certo? E aí, ó, não existe um bloco 10, um espaço 10 aqui na cache. Tá? Então, nós temos que alocar essa palavra 10, ou esse bloco 10, num desses espaços aqui existentes. E aí, pode-se tomar a decisão, né? Depois já vou explicar para vocês como isso é feito, de colocar isso aqui, ó, tá? No bloco 0 novamente. Tá? Então, repara, como é que eu vou ter certeza? Como é que eu sei se tem algum dado aqui na cache? Como é que eu sei que o dado que tem aqui corresponde ao bloco 0 ou ao bloco 10? Ou seja, aqui tem um monte de bit aqui. Os bits que estão aqui nessa posição correspondem à palavra 0 da memória principal ou à palavra 10. Entendeu? Então, para fazer isso, pessoal, para a gente conseguir diferenciar, dentro de cada linha da cache, ó, a gente pode observar que a cache, a gente pode ver ela como se fosse organizada em linhas, né, como a gente viu na memória principal. Mas, diferente da memória principal, que só tem a palavra que eu quero, na cache, a gente organiza, a gente armazena. Estão vendo aqui essa primeira coluna, ó, chamada tag? Ó, tem uns bits aqui que não são os bits da palavra, são bits de endereço da memória principal. Tá? Então, o que acontece, pessoal? O que diferencia esta palavra, elas são palavras diferentes, né? Porque elas estão em posições diferentes da memória. Então, para que a cache consiga responder para o processador, olha, eu estou aqui na minha linha 0, eu estou com a palavra 0. Ou então, olha, na minha linha 0, eu estou com a palavra 10. Para ela conseguir dizer isso daí, ela armazena, ela tem um campo aqui chamado tag. Tá? E o que é esse campo tag? Esse campo tag aqui, pessoal, é a parte mais significativa do endereço da palavra na memória principal. Tá? Então, por exemplo, se aqui, ó, na memória principal eu tenho, quer ver, mil linhas, tá? Ora, para que eu consiga encontrar qualquer linha, eu vou precisar de 10 bits, tá? 10 bits, ok? Bem, e aqui na minha cache eu não tenho 1000 linhas, né? Às vezes eu tenho só, deixa eu ver aqui, 16 linhas, tá? Então, o que acontece, pessoal? Com 4 bits, eu consigo acessar qualquer linha da cache. Mas com 4 bits, eu não consigo acessar qualquer linha da memória principal. Eu preciso de 10. Tá? Vocês estão observando que está sobrando 6 bits aí? Né? Porque na cache eu preciso só de 4, na memória principal eu preciso de 10. Esses 6 bits que sobram, neste exemplo que eu estou dando, não é que sempre vai ser 6 bits, mas esses 6 bits que sobram é o que está diferenciando esse bloco desse bloco aqui, ó. Tá? Porque é como se eu falasse para vocês, olha, aqui é o bloco 0, bloco 1, bloco 2, bloco 3, né? Tal. Agora, é que aqui ficou menos de 16, né? Mas se vocês considerarem o que vai diferenciar um bloco de outro, é porque eu dei o exemplo da cache com 16 linhas, né? Se fosse 16 linhas, obviamente teria uma linha para esse bloco, tá? Mas o exemplo vale da mesma forma, tá? Imagine que esse bloco aqui não é o bloco 10, não, é o bloco 100, por exemplo, tá? Então, obviamente, não vai caber com 16 linhas. Então, o que vai diferenciar este bloco deste bloco aqui, ou esta palavra desta palavra aqui embaixo, é a parte do endereço delas. Tá? Então, essa parte do endereço nós chamamos de tag. Tá? E ela é colocada dentro da linha da memória cache. Então, a memória cache é um tipo de memória muito curiosa, porque ela não armazena só a palavra, entendeu? Ela não armazena só a palavra. Ela armazena esse campo aqui chamado tag. Então, cada linha, vocês estão percebendo, pessoal? Cada linha da cache tem a palavra, uma ou mais, né? Que eu quero buscar. Isso, o processador, ele vem atrás da palavra. Mas para que ele saiba, né? Para que ele tenha certeza, olha, a palavra que eu quero é a A mesmo, né? Não é a... Ou seja, a palavra é a 0, não é a 10 ou não é a 100, né? Ele vai olhar isso pela tag.
Tá? Então, fica um campo tag armazenado na cache e o processador, quando gera o endereço, ele coloca a tag aqui que ele está esperando. Tá? Então, o que a cache faz? Ela compara essa tag com essa tag que está sendo armazenada aqui. Tá? Então, é feita uma comparação. Então, veja, desse espaço, quer ver? Vou tentar deixar mais claro. Isso daqui, ó, isso daqui é o endereço que o processador gerou. Tá? Então, o processador fala assim, olha, eu quero esta palavra aqui. Tá? Só que nesse endereço que o processador gera, tem um campo tag. Tá? E lá na memória cache, todas as palavras, né, têm o seu campo tag específico. Tá? Então, para que o processador possa ter certeza, né, que a palavra que ele quer é essa mesmo que está na cache, ele compara as tags. Tá? Ele simplesmente não acessa uma posição, tá certo? E fala, vou pegar o que tem aqui dentro. Não é assim. Tá? Porque justamente pode ter redundância, né? Pode ter blocos ou outras palavras que podem estar lá dentro. Tá? Então é isso que gera o miss. Tá? Acontece hit ou acontece miss, porque quando se compara a tag gerada pelo processador no endereço com a tag que está dentro da cache, elas são iguais. Isso é um hit. Ou então elas não são iguais, isso é um miss. Tá? Então é isso que faz com que uma cache, né, possa fornecer o dado imediatamente para o processador ou não.